Obrigada, presidente. Quero desejar uma boa noite mais uma vez a todos. Eu estou usando a tribuna porque eu tenho uma série de assuntos e vou iniciar por um assunto que é aqui do bairro Aurora, em relação à Rua Cristóvão Colombo. Eu quero agradecer ao vereador Miguel, porque quanto mais vereadores enganjados a esse projeto, mais certo que vamos ter êxito. Nós tivemos já 3, 4 reuniões com o prefeito Zibete, com a Associação do Bairro Aurora, solicitando a pavimentação também na Cristóvão Colombo. Sabemos que a prioridade é a Salvador do Sul, mas estamos solicitando a Cristóvão Colombo também, em função de vários problemas que tem no calçamento dessa rua, no esgoto, nos canos. Então, se for pavimentada essa rua, já dá para resolver os canos de amianto, que inclusive nessa rua tem umas pessoas que têm laudo que na caixa d'água tinha amianto. E se a caixa d'água era nova, é porque realmente está sendo passado nos canos. Eu estou aqui com um baixo assinado, que eu fiz uma cópia, é de conhecimento de todos vocês. Esse baixo assinado já está com a Corsan, já está em conhecimento da Juliana Filipim, onde eu fiz 2 pedidos de informação para eles, porque eu precisava saber se os canos eram realmente de amianto nessa rua. E, inclusive, fiz o pedido de toda a cidade, e para conhecimento de todos vocês, na nossa cidade, no nosso município, nós temos nem 2.000 metros de canos substituídos, trocados o amianto. E vocês sabem a arrecadação da Corsan mensal no nosso município. Então, nós temos que exigir, sim, que seja trocado. Eu tenho uma relação aqui, que foi um pedido que eu fiz, vou deixar até se algum vereador quiser olhar, aonde foi feito, aonde tem os canos de amianto e onde não tem, que é muito pouco para o nosso município. E a Cristóvão Colombo, inclusive, teve pessoas que não quiseram assinar, achando que os canos tinham sido trocados, mas está aqui a prova, não foi trocado cano nenhum da Cristóvão Colombo, inclusive o vereador Miguel, não foi trocado. E a gente está solicitando a pavimentação para posterior ser, neste mesmo momento, a troca dos canos e esgoto onde for necessário. Mas eu soube que o vereador Miguel teve uma reunião com o prefeito reivindicando, e acho bem importante. Nós temos aqui, tem mais de 200 assinaturas, mas eu acho importante que quanto mais vereadores, mais pessoas solicitar, mais certo que nós vamos conseguir, porque somos 11 para trabalhar pelo melhor para o município, independente do que for feito. O importante é nós conseguirmos isso, e o vereador Miguel também é sempre um batalhador nesse sentido. Eu quero falar aqui sobre educação. O vereador Aleph trouxe o assunto da educação. Nós tivemos o SIDECA, sexta-feira, aqui na Câmara de Vereadores, e vou dizer assim que quanto o Estado está ferindo, não encontro outra palavra que não seja essa, a educação, o município está valorizando. De ver a média dos índices de ensino do nosso município, nós só temos que dizer que estamos no caminho certo e que o governo está realmente preocupado com a educação. Estive também, eu vou pedir para o secretário colocar umas fotos, que eu estive semana passada vendo a pesquisa do SEC deste ano. Ano passado, a pesquisa era em relação a drogas. Esse ano, a pesquisa dos alunos com a psicóloga Íria é em relação a bullying e jogos violentos, jogos eletrônicos violentos. Eu queria que vocês estivessem lá para ver as crianças apresentando. Essas mandalas que o secretário vai apresentar, todas elas têm uma frase que, pesquisada por eles, e eles confeccionaram, mencionam o que as pessoas sentem em relação ao bullying, o que elas sentem em relação aos jogos agressivos eletrônicos. Foi feita uma pesquisa com mais de 114 questionários,
foi ouvido mais de 250 famílias. Fiquei feliz que sempre é o público feminino que mais dá entrevista, e não é porque solicitaram do público feminino, é que realmente é o público feminino que mais respondem às crianças nas pesquisas. E aonde se chegou à conclusão dos jogos violentos, da parte do bullying, o que você fala pode agredir alguém, não pratique. Se nós lermos as frases que essas mandalas, inclusive eu ganhei uma, coloquei na minha sala porque achei importante demais, porque nós estamos no dia a dia praticando bullying. No passado nós recebemos aqui desde crianças especiais da APAI, e me lembro as falas, inclusive de colegas vereadores aqui, que crianças não têm diferença. Nós brincamos sempre junto e não conhecemos a diferença, não conhecemos o porquê que um é gordo, um é magro, um é preto, um é branco. E o bullying é praticado pelos adultos. Então, com essas pesquisas, as crianças conseguiram atingir os adultos, porque os adultos tiveram que responder para eles em relação a isso. Então, eu quero parabenizar o SEC, parabenizar o trabalho da psicóloga Íria e com auxílio dos professores do SEC, porque o trabalho deles foi excelente, e podem ter certeza que essas crianças envolvidas nessa pesquisa não vão estar praticando bullying, não vão estar perto dos jogos violentos. Tive também no sábado à tarde, no CTG Trilha Serrana, que tiveram uma iniciativa maravilhosa, um seminário da história, da luta e da resistência da cultura do povo negro no Rio Grande do Sul. Liberdade, igualdade e humanidade. A entrada foi um material escolar. Esse material foi doado para o MAB. Eu tive a oportunidade de representar o MAB e receber esse material. Inclusive, deu para fazer uma dança de roda com o pessoal. E como é importante nós valorizarmos as nossas raízes e saber que somos nós, o povo negro do Rio Grande do Sul, e que sofrem o bullying também, diariamente. E muito sofrem. Também, sábado, nós tivemos... Esse é um assunto difícil até para mim tratar e não me emocionar. Tivemos a primeira promessa bandeirante. Mais de 70 crianças, tivemos 57 crianças aptas, com conhecimento para a primeira promessa. Para eles terem a primeira promessa, eles precisam de conhecimento. Conhecimento do movimento, presença, integração. E vendo esse assunto da pesquisa do bullying, dos jogos violentos, nos veio à cabeça que o nosso sonho foi realizado, mas com um propósito, de tirar as crianças umas horas do celular, umas horas do computador, de fazer a diferença. Quando nós ficamos acampados 3 dias, eles ficaram 3 dias sem celular, sem televisão. À noite, sentaram na frente de uma fogueira. Nós tínhamos quase 100 crianças ao redor de uma fogueira contando história, contando causos. Coisas que nós deveríamos de continuar fazendo e que não fizemos. Inclusive as famílias, porque as famílias também precisam parar para conversar com as crianças. Porque quanto mais nós avançamos nas pesquisas, mais nós percebemos que os pais não têm tempo para dialogar, para entender a necessidade das crianças. E o que mais a gente viu, inclusive em algumas cartinhas de Papai Noel, eu queria que a mãe tivesse mais presente. Eu queria que o pai tivesse mais comigo. Então, eu vi que o assunto era muito importante. Essas mandalas, se alguém tiver a oportunidade de vê-las, o secretário tem ali. É importante demais que se reflita, esse mês é o mês da reflexão, e que se reflita o que é a educação no nosso país. E isso tudo foi um aparato que eu fiz para dizer o quanto vale a pena a educação no nosso município, no estado e no país, que é a base de tudo.
O vereador Denir pediu a parte, o vereador Miguel. Vereador Miguel. Obrigado pela parte, colega Rosária. Só para te colocar, né, que você colocou ali, não foi eu, o síndico do prédio, o vizinho, vocês sabem que eu coloquei várias indicações com o problema aqui da entrada do prédio, que talvez eles têm que dar 3 ré para entrar no prédio. Eu pedi a pintura, eu pedi ali a boca de lobo na frente da casa do vizinho aqui, volta cheiro, e o pessoal do prédio pedia sempre o asfalto aqui. E aí eu falei que a gente colocou a indicação e tudo, aquele vazamento que tem aqui do relógio da Corsan. Então marquei a reunião para o pessoal ali, como é que eu vou dizer que eu não vou marcar, né, Rosa, colega? Nada contra. E aí eles comentaram, porque aqui no prédio aqui embaixo tem o problema, quando dá muita chuva forte, volta o esgoto. Então, foi a sorte que eu marquei essa reunião, porque estão fazendo o asfalto, depois de feito o asfalto, vão botar as máquinas para arrancar tudo de novo, também não pode, né? Então, aí o Flávio colocou, que tinha abaixo assinado, eu também assinei, Rosária, então, só para te colocar, eu não estou nada contra o seu trabalho. Está fazendo, porque aqui tem o que eu acho, não tem 200 metros de cima da igreja evangélica até aqui, esses canos que é de Brasilita ainda. Então o pessoal do prédio queria colocar, por causa que, como é que vão fazer o asfalto? Aí o Demar, que já ligou na Corsan, pediu se tinha a troca dos canos aqui, o secretário já ia atrás aqui, então tudo um trabalho que os moradores do prédio, era o síndico, você viu pela fotografia, então a gente não dá nada contra, porque onde que tem o vereador envolvido, eu vou pensar nunca, eu disse que eu vou me envolver, porque você tem o vereador, eu vou apoiar sempre. Muito obrigado, viu, pela parte. Sim, vereador Miguel, na verdade o senhor talvez se ofendeu por nada, eu agradeci, porque nós temos que trabalhar juntos, eu agradeci porque a única coisa que eu comentei, que eu achei necessário comentar, porque não tem nenhum metro de cano diferente na Cristóvão Colombo, eu tenho provas aqui, não tem nenhum metro. Todo a Cristóvão Colombo é cano de amianto. E as assinaturas eu vou te dizer da mesma forma. Eu também não fui atrás, eu fui procurada, mas que importante é nós se unir e trabalhar pelo município, trabalhar pelo bairro Aurora. Só tenho que te agradecer. Vereador Denir. Obrigado, vereadora Rosália, pela parte. Eu queria comentar sobre o SIDECA, que crescemos muito neste ano. A média dos alunos que atingiram as melhores notas, tudo acima de 9, e a questão de 3 ou 4 anos, talvez 5 anos, quando foi implementado o método positivo nas escolas municipais, a gente sabe que teve uma certa resistência, e sempre tem um desconforto quando a gente vai implantar um sistema novo, um novo serviço, fica aquela desconfiança de que o que estava sendo feito estava correto e a mudança talvez não dava o resultado que tinha que dar. Mas agora a gente vê que realmente, na época, o secretário Paulo, juntamente com o prefeito, no governo prefeito Xavier Izibete, implantaram esse sistema, esse método, e aí estão os resultados. Saímos de 5,6 para 6,45 em um ano. Crescimento extraordinário na nota da educação. E Carlos Barbosa mantém esse sistema de coleta de dados, fazendo essa prova para ver realmente como como se faz, como um Enem, como faz o governo federal também para avaliação das universidades. Isso é muito importante, vereador Miguel. Então, quero dizer, mais uma vez, o governo estava certo na época que implantou esse sistema. Um sistema que faz com que os nossos alunos da rede municipal estão muito bem atendidos com o sistema positivo. Também quero dizer que este ano, para o próximo ano, vai ter algumas alterações nas escolas,
e tem alguns desconforto em função do zoneamento. Se alguém está se sentindo prejudicado ou que saiba que alguém está furando o zoneamento, tem que denunciar, porque o município recebe informações e dados e tem que acreditar. Se tiver problema, denuncia, que o município vai verificar se realmente tem esses problemas aí, porque não pode ter. Quem está naquela região tem que ir para a escola determinada. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Denir. Em relação ao zoneamento, nós tivemos a coletiva semana passada de imprensa com o prefeito Zibete. Até me chamou a atenção a falta de nós, vereadores, né? Eu estive, mas estive sozinha. Que às vezes é importante, porque foi muito mencionado nessa casa em relação ao zoneamento, que seria importante a presença de todos nós, mas a gente sabe do compromisso de cada um tem seus compromissos. E foi explicado em relação às escolas de turno integral, Leonel de Moura Brizola, e foi mencionado também da Escola Bela Vista, a de educação infantil. De que maneira foi feito o zoneamento e por que de algumas situações de algumas crianças de uma comunidade não ter oportunidade. Na realidade, nós tivemos uma situação de 4 crianças só numa série. Então, não tem como você pegar 14 crianças de uma escola para 4 que pretendiam ir para Vila Nova. Então, 14 crianças, falou mais alto, ficaram na escola Aparecida. Então, essas 4 precisaram ficar juntas, porque não tinha como fazer uma série para 4 crianças lá na escola nova de turno integral. Então, eu vi que foi bem importante, mas a coletiva está ao vivo também para a comunidade, para saber como foi o zoneamento da educação infantil e da escola de turno integral. Vereador Aleph. Desculpa a demora para pegar a parte. Acontece que no decorrer dos apartes o pessoal foi falando exatamente as coisas que eu ia comentar. Né? Começar o vereador Denir. Realmente, o senhor sabe que era uma estimativa do governo de alcançar a nota 6. Né? Fabiano Tauffer colocou aqui nessa casa. Era 5,67, o senhor comentou antes, né? Isso? Nota do SIDECA no ano passado era 5,67? 5,6. 5,6. E a ideia era alcançar a nota 6, o que eles tomaram como um enorme desafio. E realmente são esses pontos percentuais aí representam uma melhora extraordinária no ensino. O que aconteceu, a vereadora Rosália foi para 6,45, ou seja, superou completamente as expectativas e esperamos que se mantenha nesse nível e sempre aumentando. Tive o prazer, juntamente com a senhora, de entregar as premiações aqui para os alunos do SIDECA, que ganharam um passeio também, um reconhecimento do governo municipal, além do troféu, né, como premiação. Isso é mais do que essencial, porque aí eles se sentem motivados a continuarem tendo notas boas, continuarem estudando, continuarem se dedicando, enquanto que o governo municipal vai fazer a parte dele. Mas a parte dos alunos, é eles mesmos que têm que fazer. E também aproveitar para agradecer aos pais mesmo, que são, eu acho, os grandes articuladores dessa questão aí. Porque se não fosse pelos pais, nós sabemos que hoje em dia uma criança tem muitas coisas para fazer, para brincar e etc. A senhora mesmo colocou a pesquisa aqui do SEC. E acabam se distraindo dos estudos na idade que eles mais aprendem. Mas agradeço a oportunidade de poder falar hoje. Desculpa o horário mesmo, agora ficou sem tempo para finalizar, mas o presidente vai deixar, com toda certeza, um tempo para a finalização. Mas muito obrigado, vereadora. Obrigado, vereador Aleph. Terminou meu tempo. Eu só quero dizer que foi um prazer realmente entregar o prêmio, presidente, para essas crianças. E principalmente ouvir que 2 delas mencionaram: eu gosto de estudar. Então, quando eu parabenizei, a criança me disse: eu gosto de estudar, isso é maravilhoso para nós. Obrigada, presidente.